jovens, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser pro nono ano. Criaturas, eu pedi para que vocês fizessem na última semana uma pequena tarefa que estava na sua apostila. Eu observei as tarefas de vocês, as respostas, e percebi que vocês cometeram alguns errinhos. Então eu gravei esse vídeo no intuito de consertar algumas coisas que eu vi na tarefa de vocês. Lembra que tinha um exercício que eu falei que ia ser mó importante, que vocês precisavam saber resolver? Era um exercício tipo esse daqui. Então vou resolver um para ficar de exemplo para você para a próxima. Tudo bem, pessoas? Antes de resolvê-lo, eu gostaria de falar sobre uma coisa que surgiu de diferente aqui. Muitas pessoas confundem esse conceito aqui entre estado gasoso e estado de vapor. Sólido, tudo bem, líquido, beleza. Qual a diferença entre eu coloco gasoso ou eu coloco vapor? Bom, às vezes, em alguns lugares, o cara que está corrigindo vai aceitar os dois. Mas a diferença é bem pouquinha. Quando uma substância está no estado gasoso, isso significa que na temperatura ambiente, ou seja, 25 graus Celsius, o estado gasoso é o estado normal dela, é o estado natural. Agora, se ela está no estado de vapor, significa que não é o estado normal dela. Por exemplo, se você pensar na água. Se você pensa em água, a primeira coisa que vem na sua mente é a água no estado físico líquido. Por quê? Se você pensa lá na água, a temperatura de fusão dela é 0, a temperatura de ebulição dela é 100. Ou seja, 25 graus, que é a temperatura ambiente, a água está no estado, ou seja, 25 está aqui no meio, a água está no estado líquido. Só que você sabe que na atmosfera existe umidade do ar. E essa umidade do ar é água no estado gasoso. Então essa água no estado gasoso a gente chama de vapor, tudo bem? Por quê? Porque a 25 graus ela não estaria no estado gasoso. Como 25 não é o estado que era para ela estar, a gente chama de vapor, beleza? Se não, a gente pode chamar de gasoso. Suave? Então vamos aí. Bora começar a responder isso aqui. Então, 25 graus, pessoas. Vamos lá. A água, então, a 25 graus, 25 está entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Então, a aguinha, a 25 graus, ela vai estar em qual estado físico? Líquido. Beleza? O etanol. A temperatura de fusão dele é menos 112 e a ebulição 78, ou seja, 25 está entre a fusão e a ebulição. Então, ele também está no estado líquido. O nitrogênio, menos 210 e menos 196. 25 é maior que isso aqui, então ele estaria em qual estado físico? No gasoso. Tudo bem? Agora, menos 20 graus. Água a menos 20 graus. Menos 20 é menor que a temperatura de fusão, está entre a fusão e a ebulição ou é maior que a ebulição? É menor que a temperatura de fusão. Abaixo de 0 graus, qual é o estado físico? Sólido. Então a água a menos 20, ela vai estar sólida. O etanol. Menos 20 está abaixo da fusão, entre a fusão e a ebulição ou acima da ebulição? Entre a fusão e a ebulição. Então ele estaria no estado líquido. E o nitrogênio? Menos 20 está aqui. Então menos 20 ele ainda está no estado gasoso. Beleza? Agora, uma outra coisa que surgiu também, um exercício que mais da metade da galera errou, foi aquele que pedia para que você identificasse se uma mudança de estado físico era endotérmica ou exotérmica. A gente não gastou realmente muito tempo falando disso. O que significa endotérmica? Endo é que está absorvendo calor. Exo significa para fora. Lembra de êxodo rural? A galera está saindo do campo? Exo é para fora. Então, exo, liberação de calor. O que eu quero que você pense é o seguinte: em vez de ficar decorando um monte de coisa, para não ficar muito perdido, pensa nos 3 estados físicos da matéria e no que a gente conversou sobre energia desses estados físicos. Na verdade, um tipo de energia muito específica
que é a energia cinética, que é a energia do movimento. No sólido, as partículas estão mais paradinhas, mais juntinhas, mais organizadas. No líquido, elas já ganham um grau de liberdade maior, estão mais afastadas com uma temperatura maior, maior movimentação. No gás, elas ficam muito mais afastadas com uma liberdade muito maior, aonde as partículas se movem muito mais no gás do que no sólido. Ou seja, quanto mais para lá, maior é a minha energia. Faz sentido? O gás tem mais energia que o líquido, que tem mais energia que o sólido. Então, quando você for pensar em uma mudança de estado físico, pensa bem. Se eu pensar na fusão, por exemplo, que é a mudança do sólido para o líquido, fundiu. Eu estou indo para um lugar que tem menos energia para um lugar que tem mais energia. De menos para mais, será que ele vai ter que absorver para chegar lá ou ele vai liberar para chegar lá? Ele vai absorver, tudo bem? Então, a fusão é um processo endotérmico. Aqui, de líquido para gasoso, o nome desse processo é vaporização. Então, vou passar de líquido para gasoso, menos energia para mais energia. Ele vai ter que ganhar energia para atingir esse estado físico, ou seja, é um processo endotérmico. Agora, e os retornos do gás para o líquido? Tinha muita energia, agora ele vai ter menos, ele vai perder energia, essa energia vai ser liberada. Ela vai ser liberada para onde? Ela vai ser liberada para o meio externo. Tudo bem? Faz sentido? É igual quando você sai da piscina. Sabe quando você sai da piscina e tá muito sol? O seu corpo, o sol bate e aí o calorzinho do sol vai fazer com que o seu corpo seque. Agora, se você saiu da piscina e tá de noite, você tende a sentir frio. Por quê? Não tem o sol para evaporar as moléculas de água que estão no seu corpo. O que vai acontecer? Para que essas moléculas de água líquida passem para o estado gasoso e você seque, elas vão roubar calor de algum lugar. Elas vão roubar calor da onde? De você. Então, a vaporização, o processo endotérmico, rouba calor da sua pele e você sente frio, tudo bem? Ou seja, endotérmico, está absorvendo o calor, tudo bem? Do ambiente, que no caso é você. Tudo bem, pessoas? Beleza isso aqui? Então tá bom. Beleza esses? E por último, eu gostaria de falar desse gráfico aqui. Esse aqui, todo mundo já viu na semana passada. Esse aqui não. Esse aqui, só um lembrete. Eu acho que todo mundo conseguiu acertar. Como chama essa temperatura aqui? Temperatura de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Essa temperatura aqui é a temperatura de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E eu disse para você que toda substância ela tem uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição definidas. Às vezes, quando você vai medir, fazer esse gráfico para determinada substância, o gráfico não sai bonitinho assim. Ele sai uma coisa assim. E o que isso significa? Significa que ele não tem uma temperatura de fusão. Ele tem um intervalo de fusão, um intervalo de temperatura de fusão e ele tem um intervalo de temperatura de ebulição. Isso significa uma coisa. Significa que isso aqui não é uma substância. Como assim isso não é uma substância? Isso aqui é mais de uma substância. 2, 3 ou 4 substâncias misturadas. Então, estes dois gráficos aqui, eles servem para você conseguir identificar quando eu estou tratando de uma substância que é pura para uma mistura. Tudo bem, jovens? Então, se o gráfico saiu assim, bonitinho, com temperatura de fusão e temperatura de ebulição, perfeito, isso é uma substância pura. Se a temperatura de fusão e ebulição não ficaram legais, isso significa que você tem uma mistura. Tudo bem? Isso é muito comum de ser feito em laboratório de pesquisa. Você pega uma amostra,
Não é igual o CSI, que você sai jogando numa máquina, dá um monte de gráfico e a máquina fala pra você o que é. Você pode pegar uma amostra, começa a aquecer, marca a temperatura que ela começou a entrar em ebulição ou entrar em fusão, marca a temperatura que ela começou a derreter ou ebulir, e depois que ela termina de fundir ou ebulir, marca a temperatura de novo. Se essa temperatura permanecer a mesma, significa que você tem uma substância ali. Se essa temperatura variar, pode crer que aquela substância não é uma substância, são mais de uma substância, e aí para você identificar sua amostra vai demorar muito mais tempo, vai dar muito mais trabalho. Tudo bem, criaturas? Então lembra disso aqui. Eu vou deixar mais tarefa para vocês fazerem, mais exercício, para que você consiga deixar isso entrar na sua cabeça. Tudo bem? Divirta-se. Beijo. Até a próxima.